Beleza. Boa noite. Não, sem choque, sem puf, 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 né? Agora vai ficar bom. Boa noite, viu, galera? Muito bom a gente estar aqui, né? 17 anos, hein? De igreja plantada, né? Fora tempo de praça, fora tempo da rádio. Gente, tem muita história nisso aí, viu? A gente era tudo magrinho, né? Ali o Guilherme falou que o Rafael sempre foi fofinho. Falei, não, a gente era mais magro mesmo. É que aqui só veio os gordinhos, né? E, galera, acho que muitos de nós tinham 15 anos na época que nós começamos a trabalhar com igreja, né? Era muito interessante. Tudo era muito louco. Tudo era muito novo. Né? E tudo, gente, gerava em nós expectativa de poder fazer mais coisas. Era bem bacana. Né? Então, hoje o Ari falou, né? A gente lembra das coisas que passaram com esperança de que Deus ele fez muita coisa em nós e através de nós. Temos saudades daquele tempo? Não. Não temos, né? As primeiras fotos ali onde a gente estava sentado, no chão, né? É legal sentar no chão? Gente, uma cadeira é muito melhor do que o chão, tá? Te garanto aí, né? Então a gente vê que a gente foi amadurecendo para isso. No começo, gente, eram umas cadeiras de bar, de boteco, que a gente comprou quebrada, e a gente mesmo mandou soldar e pintou de preto. Né? Por quê? Cadeira de bar. Porque era mais legal, né? Porque era de metal também? Não, porque era mais barata, né? E era aquilo que a gente conseguia na época. Então, gente, muita coisa interessante rolou, sabe? E aí a gente fica vendo, né, nessa questão do chamado, da responsabilidade que Deus deu assim para nós ainda muito jovens. Mas junto com isso, a gente tinha um entendimento de que nós tínhamos que vivenciar aquilo juntos. E aí, meu irmão, nós começamos a nos relacionar. Hoje eu posso te dizer, assim, de todo o meu coração, né, que os meninos que estão com a gente hoje no conselho da igreja são os meus melhores amigos. Né? Nós temos afinidade? Algumas. Em tudo, assim? Não, gente. Nós somos muito diferentes. Né? Então, o Ari tem um jeito mais despachado, né? O Fernando também tem um jeito assim diferente. O Guilherme é o mais penteca de nós, né? Certo? O Enio, né, o cara que trouxe ali equilíbrio, né, na experiência da idade. Então, assim, gente, né, mais velho um pouquinho, né, o Enio, né? Mas estamos juntos ali, galera. Né? E a gente, ao pensar diferente, mas decidir em andar junto, fez muita coisa legal acontecer. Né? Para a nossa glória, não, para a honra e para a glória de Deus. Né? Então, nós estamos falando esse mês a respeito de paternidade. E, gente, paternidade é assumir a responsabilidade por outro. Né? Quem é pai e mãe aqui entende melhor, né? Agora também quem é pai e mãe de outros aqui na igreja, que se responsabiliza pela vida de outras pessoas, também entende isso. Né? Então nós vamos falar a respeito dessas duas coisas. Né? E agora é interessante, eu estava assim, viajando em algumas ideias, né, em relação a ter a minha casa, para que hoje assim, a gente tivesse muita coisa, meu pai e minha mãe, né, eles tiveram que se sacrificar bastante. Né? E era difícil fazer isso? Era, mas eu via neles prazer, deles verem que nós tínhamos prazer nas coisas que eram proporcionadas, né, no crescimento. Isso é muito interessante. Né? Então a gente gosta de falar muito sobre a família, porque realmente é família. Nós temos que assumir agora todo o ônus, né, e toda também as coisas boas que temos dentro da família. Né? E um versículo que eu queria assim, ler, só para a gente iniciar rapidamente e conversar um pouco mais, Gálatas 2:20. Esse versículo aqui, quando a gente lê, né, a gente lembra de qual é a nossa responsabilidade. Lá fala assim: fui crucificado com Cristo, assim
já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Então, olha só, nós muitas vezes falamos, nós já fomos crucificados com Cristo. É muito bonito falar que é crucificado com Cristo, mas o que isso significa de fato? Foi fácil chegar à cruz para Jesus? Mas é fácil a gente muitas vezes ter um discurso em relação a essas coisas. Então, gente, hoje nós vamos analisar alguns textos diferentes. Por quê? Porque mesmo muitas vezes nós caminhando aqui juntos, falando das mesmas coisas, muitas vezes de assumir as responsabilidades domingo após domingo, por que a gente não faz? Por que não fazemos? Se a gente já sabe que vai ser difícil, se você sabe na sua casa, você que é um pai, que é difícil, muitas vezes você trata o seu filho, quer que ele responda de uma maneira, e ele não responde da maneira desejada. E aí, irmão? Você vai abandonar? Porque quando meu irmão responde de uma maneira diferente da que eu quero abandoná-lo. Gente, 17 anos... voaram. Voa. 5 anos nós passamos no Peru, gente. Já tem 1 ano e meio que nós estamos de volta. Gente, o tempo voa e não volta. Sabe, gente? E o viver a igreja foi o maior desafio que eu tive na minha vida. Para você também, ou é só eu que estou achando que é o maior desafio aí da vida? Mas também, gente, foi o lugar que Deus me deu as maiores alegrias da minha vida. É muito bom a gente ver as pessoas responderem ao chamado de Deus, quando elas se engajam por entendimento, não por uma pressão, mas porque elas entendem que agora, assim como vê em Cristo uma figura de paternidade, de assumir o seu, de se responsabilizar pelo outro, agora eu também assumo o outro, irmão. Porque eu entendo que esse é o meu chamado, essa é a minha vocação, essa é a missão de Deus para nós aqui na terra. Foram dias alegres sempre? Não, irmãos. As fotinhas a gente só tem dia legal aqui. Às vezes dia que a gente reúne, mas ninguém vê o de trás da cortina, o dia que a gente tem que chorar, velho. Porque a gente fala assim, Deus... agora, como que nós vamos fazer acontecer as coisas? Como? E aí, irmão, nós gastamos tempo em oração, nós gastamos tempo buscando os irmãos, porque nós não somos super-homem. Mas por que nós fazemos isso? Dava para meter o pé e falar assim, chega de igreja? Muitas vezes o desejo era esse no coração. Mas se a gente for guiado pelo sentimento, meu irmão, nós não fazemos igreja, nós não somos igreja. E aí tem uma diferença muito grande. Nós falamos muito a respeito do verbo ser, Ser, meu irmão, é uma característica permanente. Nós somos igreja. Então, gente, se eu falo que eu sou igreja, é uma característica permanente. Eu estou dentro aqui. Certo? Eu sinto as dores do reino, eu sinto as dores daquilo que é a vontade de Deus, no meu coração arde, para poder fazer as coisas que Deus me pediu para fazer, irmãos. Mas muitas vezes a gente está confundindo esse verbo ser com o verbo estar, porque nós estamos aqui, e o estar, ele é o quê? Temporário. Ele é temporário, irmão, então nós estamos na igreja, e aí nós vamos embora daqui, nós não lembramos que eu tenho que me responsabilizar pelo nosso irmão. E sabe, irmãos, é muito triste, muitas vezes a gente enxergar algumas coisas e querer que os nossos irmãos enxerguem, e eles ainda não conseguem ver. A gente se desespera também, galera. E se desespera muito. E eu vou te falar, e como pastor,
teve dias de a gente sentir muita gratidão e de ver essa gratidão transbordar na vida dos irmãos. Que assim, é algo assim maravilhoso, excelente, excelente, excelente. Mas tem dia, gente, por causa de uma coisinha, a ingratidão bate na sua porta de uma maneira tão forte que às vezes você não imagina. Se a gente contar aqui, a gente começa a chorar mesmo. De tanta coisa, né, que aconteceu, que teve dia que a gente falou assim, ó, Ari, Marina, né, Gustavo, eu não dou conta mais, que nessa época estávamos nós. Guilherme, não dou conta, irmão. Fala assim, ó, vou até abrir aqui. A Cláudia não quer vir mais na igreja. E aí eu ver minha mulher sofrer, né? E aí você fala assim, e aí, eu vou deixar ela passar por isso? Eu falo assim, é difícil. Mas aí Jesus, irmão, Ele não poupou a igreja que é a esposa dele. Ele não poupa. E nós vemos em Cristo a figura de homem. E aí, meu irmão, nós temos que falar assim, vamos seguir adiante, mais uma milha, mais um ano, mais 10 anos, mais 17 anos. Igreja, gente, é para ser, não é para estar. Isso é uma das coisas que tem que estar no nosso coração assim, constantemente, nós temos que ser lembrados. E esse estar crucificado com Cristo, irmão, você tem que falar isso no seu coração. Você tem que ministrar isso na sua alma, você tem que ministrar isso na sua vida e na sua família. E homem, você tem uma responsabilidade muito importante na sua casa, como sacerdote de casa. Se você não assumir uma postura e uma figura de homem, na sua casa, a sua mulher vai fazer pela necessidade que tem. Mas saiba que você vai ser cobrado por tudo isso. Porque a mulher, meu irmão, você põe algo na mão dela, ela faz acontecer. O homem dá uma semente para a mulher, Paulo Júnior fala isso, em 9 meses vai te dar um bebê. Ela produz. Então, irmão, que semente nós, como pais, né, nós, assumindo a paternidade, nós temos lançado na nossa família? Quais são as sementes? E sabe, irmão, a família é isso aqui também. Que semente nós temos lançado aqui, galera? Quais são as sementes? Então, galera, nós tivemos muitas noites bem dormidas, mas muitas noites também a gente passou em claro aí, em oração. E passamos até hoje. Por quê? Porque nós estamos sofrendo as dores da igreja, irmão. Né? Ah, nós somos perfeitos? Não somos. Temos uma história de equívocos muito grande. Tá? Mas nós temos uma coisa muito bacana e é o que nós queremos encontrar em vocês, corações ensináveis. Corações que quando sabem que equivocou, meu irmão, a gente vai, pede perdão e a relação ela tem que suportar, velho. Às vezes nós queremos fazer facção porque alguma coisa não, né, foi de acordo com aquilo que eu queria. Na sua casa, tá? Se acontece aí alguma coisa do seu irmão, do seu pai, fazer uma coisa que não te agrada, você vai deixar de dormir na sua casa? Você vai deixar de comer com ele? Não vai. Você vai querer consertar. E aqui, meu irmão, o primeiro que a gente quer fazer é sair fora. Esse cara não é meu irmão. Esse cara não é minha responsabilidade. Essa mulher está me enchendo o saco. Ué, irmão, o que você queria? Isso é família. Isso é família. Vai encher o saco muito.
Por que nós reunimos aqui, galera? Nós temos um gasto de 5.000 e tanto por mês aqui. Era mais fácil não ter? Era. Podia deixar umas luzes queimadas para falar que aqui nós estamos na igreja do escuro, bacana? Podia. A gente só vê o tanto que é bacana quando muda. Agora você vê o tanto de luz que faltava nesse lugar aqui, velho. Só 16 foi comprada. E aí está faltando só essa luz aqui, irmão? Está faltando luz em nós. Por quê? Porque se nós brilhássemos da maneira que nós somos chamados para brilhar, no sentido de que agora a luz de Cristo resplandece em mim e chega até o meu irmão e ilumina a vida dele, muita história era diferente. Muita história era diferente, irmão. E a igreja sempre vai bem. Ela sempre vai fazer aquilo que ela foi projetada para fazer. Quer você esteja nela ou não. Você pode ser conosco ou você pode estar. Estava lembrando aqui, gente, de algumas passagens que eu acho que eu até já comentei isso algum tempo atrás. Nós nem vamos abrir não, mas nós vamos lembrar só onde está, para vocês terem aí uma noção. Vocês vão ler em casa Marcos 9 e Marcos 10, beleza? Tranquilo? Discípulos de Jesus. Ok? Cara top. Teve a oportunidade de andar com o mestre em vida, os apóstolos, né? Correto? Beleza. Né? Andando com Jesus, meu irmão. Dando uma mancada atrás da outra ali em Marcos, quando você vai ler o livro de Marcos. No versículo 17 de Marcos 9, os discípulos não conseguem expulsar o demônio de uma pessoa. Mas Jesus fala que não é possível. E Jesus trazia o quê? Correção. Certo? O que mais, pessoal? Lá no 33, eles começam a discutir entre eles quem é o maior. Quem que é o maior discípulo ali entre eles? Aí a gente começa a pensar, não é possível, né? Que estão discutindo essas idiotices. E aí nós discutimos aqui a mesma coisa. Quem que é o maior aqui? Irmão, Jesus podia falar assim, esses 12, vão meter o pé na bunda deles. Já deu uma mancada? Não, já foi 2, né? E continua? Continua. 38. Eles impedem alguém que estavam expulsando demônio em nome de Jesus. Fala assim, Jesus, nós vimos o cara ali expulsar demônio no teu nome e nós impedimos ele. Outra mancada. Até os meninos estavam brincando, né? Não, você só pode falar aqui na igreja depois que você tiver 6 meses, né? Véi, vai se ferrar, mano. Você chegou, você tem toda a autoridade para falar o que você quiser aqui. Só que nós vamos ser confrontados pela palavra de Deus. É ela que é a nossa instrução. O que mais? Lá no 10, 13, os discípulos impedem as crianças de se aproximarem de Jesus, velho. Aí Jesus fala o quê? Vocês têm que ser igual a elas. Delas é o reino dos céus. Então Jesus, meu irmão, não desistiu. A figura paterna de Jesus estava presente e ela ensinava. A gente vai ver, gente, muitas coisas. Teve mais coisas aqui? Teve. Quando eles estão em oração no monte com Jesus, os caras começam a dormir, velho. E Jesus suando sangue. Mas vocês não dão conta de me acompanhar em oração nem por esse período? Irmãos, é difícil demais os irmãos aqui. É difícil. Mas e aí? Nós vamos só reclamar da nossa família? Ou nós vamos agora fazer como a figura paterna de Jesus,
né, não só apontar o erro, mas dizer agora aquilo que é a verdade, trazendo ensino, porque nós não podemos cobrar das pessoas aquilo que nós não ensinamos. Qual que é o meu e o seu envolvimento com a noiva de Cristo, com a igreja? Qual que é o meu e o seu envolvimento com Deus, com Jesus? Qual que é, irmão? Ele é de fato e de verdade? Ou ele está baseado naquilo que eu estou sentindo no momento? Porque eu vou te falar, de sentimento, irmão, se nós fôssemos guiados por eles, há muito tempo nós já tínhamos parado com essa história aqui, irmão. Não tinha 17 anos não, não tinha nenhum. E aí como que a gente vai avançar? Buscando em Deus. Buscando orientação na sua palavra. Encontrando nele figura de homem, figura de mulher. Quais são os nossos papéis? O que devemos fazer? Né? Como eu posso assumir agora o outro? Quem aqui teria desistido dos discípulos? Esse é o nosso povo. Esse é o nosso povo, galera. E as pessoas veem o que nós fazemos, tá? E elas aprendem isso. Então, como a gente mencionou, as sementes que nós plantamos, né, na vida das pessoas, é o que vai frutificar, irmão. Temos que ter responsabilidade. E o que mais me assusta é que às vezes os nossos vínculos são tão fracos, irmãos. Nossos vínculos são fracos, tá? Que se fosse um vínculo familiar, não era por um probleminha pequeno que ia acabar, não. Porque a gente podia muito bem deixar você viver a sua vida do jeito que você quer. Só que a gente estaria sendo negligente com aquilo que Deus nos mandou fazer. Então nós preferimos agradar a Deus do que agradar aos homens. Mas nós queremos nos responsabilizar pela sua vida. E aí, irmão? Nós só podemos responsabilizar pela vida do nosso irmão se ele for ensinável. Que Deus nos dê um coração ensinável. E aí, gente, dessas tretas que nós falamos que a gente viveu, nós decidimos pela relação, porque a gente poderia ter decidido por outra coisa. Mas nós estaríamos negando a identidade de Deus agora em nós. É forte isso, irmão. Para manter a relação, gente, vai custar muito. Vai custar muito. Todo o esforço, todo o dinheiro, né? Então, às vezes, gente, nós temos uma lógica muito esquisita, né? Por quê? Porque, às vezes, nós até estávamos comentando sobre isso na reunião de homens, uma outra vez, né? Nós estamos trabalhando, certo? E aí eu tenho um gasto X por mês e eu ganho mais do que são as minhas contas. E aí eu arrumo outro trabalho. E nesse trabalho, eu vou trabalhar 2 horas menos e eu vou receber menos também. Certo? E o que a gente faz? Fala assim, eu não preciso disso tudo para viver. Irmão, às vezes a gente tem um pensamento medíocre. Porque se Deus, né, dá a oportunidade da gente poder trabalhar mais, para ter mais coisas, ok? Para a gente agora não poder só gastar com nós, mas poder gastar com o outro também, a gente não quer, porque responsabilidade, meu irmão, custa. Por que nós temos aí uma geração que não quer ter filho? Às vezes não quer nem casar. Por quê? Porque não quer compromisso e se responsabilizar. E aí, meu irmão, vou te falar, se eu tivesse uma noiva que Cristo tem, eu não ia querer ela nunca. Porque nós nos conhecemos, irmão. Nós sabemos que corre aqui também.
assumir o outro vai custar. Então, o que significa nós sermos aí a imagem de Cristo, a figura de Cristo, irmão? Nós temos que encarnar todos os valores contidos agora na palavra de Deus, e a gente tem que começar a viver de maneira digna diante do sacrifício dele por nós. Nós temos que assumir nossa identidade como filhos. Filhos frutíferos que agora também vão se tornar pais. E nós temos um modelo. Lá em 1 João 3,16 fala assim, ó, nisso nós conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós, e agora nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Gente, esse eu acho que é o versículo que nós mais lemos no ano passado. Mas se a gente lê e ele não estiver aqui, irmão, que às vezes nós estamos assim, nisso, né? Conhecemos o que é o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Beleza, ficamos aí. Ai, Cristo, obrigado, né? Que agora o Senhor me deu vida, então eu posso ter isso, posso ter aquilo. Não, irmão, vamos terminar de ler aqui, ué. Esse é o parâmetro. Tem a ver com cumprir a vontade do Pai. Sabe, esses dias eu estava lembrando de uma coisa que eu li no início do ano. Todo mundo aqui conhece a história do filho pródigo, né? Conhecem? Sim? Está lá em Lucas 15, versículo 11 ao 32. Né? Vamos ler rapidinho aí, abra lá sua Bíblia, tá bom? A parábola do filho perdido em alguns aí, né? Mas para nós aqui, irmão, nós vamos analisar outra perspectiva. Beleza aí? Lá fala assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Né? Gente, nessa época aqui, quando o cara pedia herança antecipada, era desejar que o pai estivesse morto. Primeira coisa. Então nós já vamos vendo aqui que a história é pesada, né, velho? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Culpa dele, não é? Sim. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. A gente fala, consequência do pecado. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher os estômagos com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, com a lavagem, tá, galera? Ele tinha desejo de comer aquilo lá, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei no caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Gente, aqui esse pai nós temos a figura de um patriarca. E era interessante que os patriarcas, gente, eles nunca corriam. Sempre as pessoas tinham que acercar até ele. E aqui, meu irmão, ele deixa aquela posição e vai o quê? Encontrar com o seu filho, né? Certo? Gente, perdi aqui, peraí. Ah, tá, 21. O filho lhe disse, né? Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Está aí a música novinha que a gente escuta por aí, né? Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar seu regresso. História bacana. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo.
porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Tá, galera? Então, olha só, meu irmão. Quem que é o filho mais velho? Então, nós temos aqui a figura de um pai. Quem que é pai aqui? É Deus, né? Nós também, né? Agora somos pais, né? Certo? Quem que é o pai aqui na história? Deus. Quem que é o filho perdido, né? Talvez alguns de nós éramos, né? E voltamos também, ou outros ainda estão lá fora. Né? Agora, quem que é o outro irmão aqui, pessoal? A galera que já está aqui dentro. Beleza? Muitos de nós, andando com Deus, com o Pai, né? Entendendo aí a figura do Filho, que se sacrificou por nós, que nos deu agora uma nova identidade, né? Uma nova vida, que agora nos chama para assumir a responsabilidade, né? Pelos outros, assim como nós vimos em Cristo, que entregou voluntariamente, né? Certo? Nós temos um modelo aí, irmão. E aí o que a gente faz? Aqui, meu irmão, nós temos 2 filhos pródigos, velho. Nós não temos um só, porque estava 2 perdidos. E aí, gente, é muito interessante aqui, porque nós não sabemos, né? E lá continuando aqui, ele fala assim, ó, mas ele respondeu ao seu pai, né? Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo, ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, né? Matas o novilho gordo para ele? Disse o pai, né? Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A história aqui, gente, ela termina com um silêncio. Nós não sabemos se esse irmão ele foi para a festa ou não. Não sabemos. E aí, gente, volto a afirmar, os 2 filhos estavam perdidos. Um foi achado. Certo? O interessante aqui é que o amor do pai encontrou. Né? Vai trazer correção se necessário? Vai. Tanto que traz para o outro aqui também, irmão. Agora, olha só, quando a gente se desconecta da família? É uma pergunta. É quando a gente perde, irmão, a nossa referência em Cristo, tá? A gente desconecta da família quando a gente não consegue agora enxergar no Pai, enxergar em Cristo, né, que foi intermediário aí, né, para que nós tivéssemos vida e para que nós agora entendêssemos a nossa identidade. Quando a gente tira os olhos dele, irmão, nós vemos só o que está em horizontal. Nós vemos só o que está aqui. E aí, irmão, nós vamos querer encontrar a resposta aqui, nós vamos querer fazer pelo nosso braço, nós vamos falar, isso aí é injusto. Gente, amor é justo? Né? Você ama seu filho? Ele vai fazer coisas terríveis muitas vezes, meu irmão. E como a gente falou, às vezes ele não vai responder da maneira que você quer. E aí, velho? É justo Cristo ter dado a vida dele por nós? Ah, irmão, alguém tinha que dar, né? Tinha. E continua precisando dessas pessoas aí, gente, para a gente poder avançar. Pessoas que entenderam que agora, irmão, nós temos um caminho. A gente se desconecta da família quando os sentimentos falam mais alto que as convicções, irmãos. E aí, gente, nós só podemos se achar de novo quando a gente encontra a nossa condição de perdido, mesmo estando dentro da família aqui. Mesmo no meio aqui de nós, nós podemos estar perdidos, irmãos. E o Pai, tá? Assim como o Filho, né, como Jesus, ele não faz um jogo religioso de acúmulos de pontos. Tá bom? Então aqui não tem aquele que tem 100 pontos, o que tem 200, o que tem 300, tá bom? Porque isso aí seria por merecimento. E por merecimento, gente, nenhum de nós merecia estar aqui. Nenhum de nós merecíamos receber a vida que o Pai nos deu, através do Filho.
nenhum de nós mereceríamos fazer parte da família. E agora ter a possibilidade, né, de poder nos responsabilizar pelos outros. Nós somos aceitos por Deus e por Jesus, meus irmãos, mesmo nós não sendo, né, aceitáveis, seria isso mesmo, né? Porque em nós não há nada bom. Por isso se chama graça. E é de graça? Não, é por graça. Porque alguém pagou. E continua sendo por graça, porque alguém de nós aqui também tem que pagar. Às vezes, quando se trata de estender a graça para o outro, é caro, irmão. E é caro mesmo. As coisas mais preciosas, gente, que nós temos, são as coisas que mais causam dor de cabeça também, tá? E às vezes por coisa boba. Né, amor? Certo, gente? Então nós temos um modelo. E eu não posso me esquecer disso. Nós temos que olhar a figura de Cristo, de homem, de pai também, porque ele assumiu as responsabilidades pelos seus e por todos nós, não só por aqueles 12 discípulos apóstolos, né, também, certo? Mas por todos nós. Alguém teve que negar a si mesmo para que o evangelho cruzasse fronteiras, irmãos. E as viagens não é de carro não, irmão. Às vezes era a pé, e era um negócio esquisito. Custava, o cara às vezes, quando ele vinha como missionário para um país, ele levava o caixão dele, porque ele sabia que ele não ia voltar. E aí, gente, nós queremos o quê? Nós queremos um entretenimento, nós queremos serviço, e nós queremos, às vezes, pagar aqui por um serviço bem feito. Aí nós estamos na igreja, nós não somos igreja, e nós não entendemos a figura, né, de paternidade que nós devemos assumir agora, de ser pais. E aquilo que Deus vai fazer, gente, nos próximos anos, vai requerer muito do meu esforço e do seu esforço. Espero que nós possamos crescer na medida que Cristo tem para cada um de nós. E que nós possamos dizer de todo o nosso coração que nós não conhecemos a Deus apenas de ouvir falar. Porque às vezes nós estamos só ouvindo falar, mas que os nossos olhos possam contemplar a beleza do Pai. E como é bom servir o Pai, irmãos. E servir, consequentemente, os nossos irmãos. Amém? Ser imagem de Cristo é a nossa meta, irmãos. E nós vamos te lembrar disso sempre. E nós também precisamos ser lembrados disso. Quantos querem se responsabilizar pela família, irmãos? Essa é a pergunta. Vai custar. Mas espero que nós possamos assumir com bom, né, grado todas as coisas que Deus nos chama a responsabilidade, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, né? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, por mais esse dia na tua presença, pela oportunidade, Deus, que a gente tem de ouvir a tua palavra, Deus, e de muitas vezes também ser confrontado por ela em nosso coração, Pai. Queremos te servir, Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus, que as dores do Evangelho, Pai, que nós possamos vivê-las juntos, ó Deus. Como família de fato, como aquele Deus que responde a um chamado e faz parte, como quem agora está dentro, que entende a sua identidade e que se engaja, Deus, com as coisas da família.
Em nome de Jesus, Deus, que a gente possa ter esse entendimento, Pai. E que o Senhor possa, Deus, ministrar em nós e através de nós, Deus. Que a gente possa, Deus, realmente se responsabilizar pela vida dos nossos irmãos e encontrar sempre no Senhor, e encontrar sempre, Deus, em Jesus, na figura de Jesus, Pai, referência. E que possamos encontrar também na vida dos nossos irmãos referência, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo precioso. E nós somos gratos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém.